Que legal, ao vivo do chão, né? E aí, galerinha, tudo bom? Tô de volta com direto do trono de Deus. É isso aí, direto do trono de Deus. E a gente continua aí falando sobre quem? Sobre Ezequiel, é claro. Esse homem aí, muito, muito, muito usado por Deus para a honra e glória do Senhor Jesus. E ele tem aí essa honra de ser chamado aí de voz de Deus, né? Palavra de Deus. Esse homem que Deus coloca aí como filho do homem, filho de Deus, né? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom mesmo estar falando sobre ele. E Deus tem falado muito ao meu coração a respeito dessa vida aí de de Ezequiel. Espero que tenha falado também muito ao coração de cada vez, como ele tem ardido em meu coração, minha alma, meu espírito, que possa estar transbordando na vida de cada um de vocês também. Muito gostoso falar sobre ele. Ai, meu Deus, tá faltando um brinco, ó. Acabei de ver, deve ter perdido por aí. Mas é Também muito. tenho recebido várias chaves impressionantes na minha vida, depois de ler esse livro de Malaquias, né? Eu não ouvi o que você falou, tá muito baixo seu áudio. Você falou depois de ler esse livro o quê? De Malaquias. Ah, é, eu também gosto muito de Malaquias. Acho que também é um livro assim extremamente poderoso, fala extremamente da palavra de Deus, Malaquias, né? Mas é um livro que a gente pode também estar aí falando no do trono e tal, futuramente, quem sabe, né? Mas o livro que a gente tem falado hoje, que tem enchido meu coração, é o livro de Ezequiel. Capítulo 18, inclusive, é o capítulo de hoje. Capítulo 18, e a gente vai falar sobre a responsabilidade. Então, o Eu tô título é escura A aí. Responsabilidade. Tá. Só é clicar na câmera assim no meio, ó. Que aí você. Aí ele foca. Quando você clica na câmera assim, ó, na tela, ele foca em você. Ó, meu também tá escuro, tá vendo? Mas não tanto. Agora tá ótimo o seu, tá ótimo, perfeito, extraordinário. Eu não sei se você fez isso aí, se foi isso que adiantou, mas Não, eu enfim, tá mudei ótimo. a direcionamento, porque eu acho que é o sol ali atrás que tá. Ah, Pode deixa o ser, né? sol entrar, deixa o sol entrar. O dia já raiou, o Mas Rei quem disse da que eu não vou Glória deixar o está sol tá aí? neste lugar. Olha só, cheguei em casa quase 2 horas da manhã. Ô, meu filho, dormi 4. Como é que a gente faz essas coisas, né? Não, mas eu acordei 6. Acordei 6. Eu Eu também, eu dormi tava bem bem, ali na sua live, você viu, não? dormi bem. Eu vi. Você tava? Não, que isso, tava não. Deixa a Tereza Tava no entrar, a gente YouTube? pergunta pra Tava no ela. YouTube. É, você No tava lá no Instagram YouTube também. como Café com Reflexões, eu vi. E E tava no como é que eu Instagram sei que também você como estava Cacau. no YouTube como Café com Reflexões? Porque só eu e você podemos entrar no YouTube como Café com Reflexões. Mais ninguém. Então é verdade, você estava lá. Olha só, capítulo 19 de Ezequiel é amanhã. Mas hoje, que é o capítulo 18, é, eu vou dizer uma coisa para você. É direto do Deixa eu colocar trono. meu celular no silencioso antes que ele comece a fazer assim. Pi, pi, A pi, 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 responsabilidade é pi. pessoal. A responsabilidade é pessoal, é igual senha. A responsabilidade é igual a senha. Ela é pessoal e intransferível. Não dá para passar para outro. Não dá. Não, não, mas não muda a senha do Café com Reflexões, não, só por causa disso, Se eu tá? mando, se por exemplo, tá bom. Por exemplo, se eu como muita gordura, se eu como muita coisa besteira, muita coisa que não é saudável, isso é pessoal e intransferível. Provavelmente eu vou ficar acima do peso, provavelmente eu vou ter que, no futuro, provavelmente botar Não isso dá como pra uma dividir, senha. Marcelo. Provavelmente não dá para Pra eu dividir. jogar um pouquinho assim pra quem é bem magrinho, não? Não, pois é, não dá para dividir. A responsabilidade ela é pessoal e intransferível, porque é diferente de culpa, né? A culpa é impessoal e transferível. Só que quando a gente põe a culpa nos outros, a gente nunca entende que a responsabilidade é nossa e nunca muda, porque se eu não erro,
Eu vou ter que mudar no quê? E é sobre isso o capítulo de hoje, 18. A E responsabilidade culpa é é um pessoal e sentimento que intransferível. ele pode ser, inclusive, imperdoável, né? Agora, responsabilidade não. Responsabilidade, ela é perdoável, ela é... Porque quando você assume a mudança, né? E culpa, quando você assume, você passa a ter... É como se você tivesse... Responsabilidade. Exatamente, responsabilidade por ela. Mas não, mas é diferente da responsabilidade em si. Porque culpa é assim, como é que eu vou explicar? É assim, tá, beleza, fiz, acabou. Entendeu? Posso mudar? Não. E, e, e ficou para trás, né? Tô entendendo. E aí, quando as Mesmo quando pessoas. você assume a É, culpa é uma coisa chamada culpa. Você não tem intenção nenhuma de mudar. A culpa é minha mesmo. Pronto, acabou. Mesmo que tenha sido com intenção ou sem intenção, é minha culpa. Eu estuprei alguém. E aí, tá você vai bom, fazer o quê? Agora, a responsabilidade, ela te traz autoconsciência de que é exatamente. preciso mudar em alguma coisa. Não é isso? Tá, beleza, fiz, fui responsável por isso, mas eu preciso que em mim haja alguma mudança para que isso não aconteça E sabe o que que é novamente. legal? Que a responsabilidade ela é pro bom e pro ruim. A responsabilidade é minha responsabilidade, fiz mesmo, é minha responsabilidade, tenho sucesso. Fiz mesmo, é minha responsabilidade e estou tendo fracasso. Então, no sucesso, eu preciso mudar? Precisa, porque você precisa melhorar sempre e constantemente. Bom Sim, domingo para você também, Cici. E aí, culpa, você não precisa mudar e empilha resultado nenhum, nenhum. filho é Verdadeiramente fracasso. resultado negativo. É. Nem aprendizado você não empilha, porque É. a culpa nunca é sua. Ou Vamos ler até, então um pouquinho? ou até é sua culpa, mas é só culpa. Mea culpa, mea máxima culpa. E o máximo que você pensa quando você fala em culpa é o quê? Castigo, né? Se eu Se sou não estivesse a culpado, paz estava sobre preciso ser mim. castigado por isso. Porque sou culpado. Então, por exemplo, preciso ser preso, Verdade. preciso apanhar, preciso, porque sou culpado, É. né? E aí Faça você o fala que assim, José uma pessoa que comigo fez. matou alguém, você fala assim, é culpado. Culpado, o que que vai acontecer com ele? Vai pra Hum, cadeia. vai pra cadeia. E aí fala assim, matou, por que que vai sair de lá? Não, é culpado. Ah, mas ele Acabou. se arrependeu. Não interessa, ele é culpado. Quem disse que ele se arrependeu? Vamos Não, é ver o que que Deus culpado. fala sobre isso? Vamos? Bora, Então, simbora, bora. olha só. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: O que vocês querem dizer? É impressionante como ele sempre fala. A palavra do Senhor veio a mim dizendo. Eu acho extraordinário porque eu acho que é a única coisa que ele pode falar por si mesmo quando Deus solta a língua dele, né? Deus solta a língua dele. O que eu posso falar por mim? A palavra do Senhor veio a mim dizendo. O resto é tudo Deus quem fala. Aí Deus fala assim: O que vocês querem dizer? Vocês que ficam repetindo esse provérbio a respeito da terra de Israel. Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se Eu acho que Deus não gosta embotaram. muito desses provérbios, não, né? Não. Se embotaram tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Vocês nunca mais repetirão este provérbio em Israel. Eis que todas as pessoas são minhas, todas são minhas. Assim como as pessoas do Pai também, as pessoas do Filho é minha. A pessoa do Filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Se um homem é justo e age com justiça e retidão, não come carne sacrificada nos altos, nem levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel. Não contamina a mulher do seu próximo, nem a mulher do seu próximo, nem tem relações com a mulher menstruada. Não oprime ninguém, mas devolve ao devedor
a coisa penhorada e não rouba. Reparte o seu pão com o faminto e cobre com as roupas aquele que está nu. Não empresta para ter lucro e não cobra juros. Desvia a sua mão da injustiça e é imparcial ao julgar uma questão entre duas pessoas. Anda nos meus estatutos e guarda os meus juízos, procedendo retamente. Este tal é justo e certamente viverá, diz o Senhor Deus. Ele se, ele, se ele gerar um filho ladrão, assassino, que fizer o seu irmão qualquer uma dessas coisas que o pai nunca cometeu, mas comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir o pobre e necessitado, praticar roubos, não devolver o penhor, levantar os olhos para ídolos e cometer a abominação, emprestar para ter lucro e cobrar juros. Será que esse viverá? Não viverá. Ele fez todas essas abominações e será morto. É responsável pela própria morte. Eu vou até o 32? Para mim, você tinha ido só até o 20. Então vamos parar aí. Ele é responsável pela sua própria morte. Ah, até o 20? Então vamos embora. E se esse filho gerar um filho, olha só, esse pecador gerar um filho que veja todos os pecados do pai que o cometeu, e vendo-os, não fizer semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher de seu próximo, não oprimir ninguém, se não retiver o penhor, se roubar, se não roubar, né? Repartir o seu pão com o faminto, cobrir as roupas daquele que está nu, desviar a sua mão da injustiça, não emprestar para ter lucro, nem cobrar juros, executar os meus juízos e andar os meus estatutos, esse tal não morrerá, por causa da iniquidade do seu pai, certamente viverá. Quanto ao pai dele, porque praticou extorsão, roubo aos bens do próximo, e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas vocês perguntam: por que o filho não paga pela iniquidade do pai? Por que o filho fez o que era justo e reto? Ele guardou todos os meus estatutos e os praticou. Ele guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. Senta a borracha na cara da sua menina agora. Simbora. Vamos lá. Isso fala muito ao meu coração, eu quero dar um testemunho. Quando João morreu, eu achei que a culpa era minha. Porque eu estava desviado do caminho do Senhor. Porque eu estava longe da presença do Pai. Porque eu sempre tive temor e respeito a Deus, mas não tinha essa frequência de intimidade e comunhão com Ele como eu tenho hoje. E por causa disso, eu falei assim, cara, o Senhor, Ele está levando o meu filho para me chamar a atenção, para eu seguir a Ele, para eu estar mais perto dele. Por que que Ele não fez algo comigo diretamente? Por que que Ele não arrancou uma perna minha fora, um olho meu fora, não arrancou minha língua? Sei lá, por que que Ele não chamou a atenção de mim em relação a isso? Por que que não fez isso comigo, ao invés de fazer com meu filho? E quando eu li pela primeira vez esse texto, eu percebi que ele cumpriu, igual eu falei na live de hoje de manhã, ele cumpriu exatamente o propósito que ele veio cumprir na Terra, transbordar amor na vida das pessoas. Com uma simplicidade, sendo indesistível, ele me ensinou a ser indesistível, sabe, Claudinha? A não desistir. Ele
subia uma montanha de brinquedo com incentivo meu, falando, vai filhão, sobe, 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 vai meu filho, força. Que um menino da idade dele, e até mais velho, que eu vi lá, não fazia. E ele me ensinou a não desistir das coisas. Meu filho me ensinou a não desistir das coisas. E eu sempre achei, até ler esse texto, primeiro que sim, Deus disse que todos os dias do homem eles estão contados a partir do momento que a gente chega aqui e que pertence a ele esses dias. Então existe o tempo de morrer e só quem sabe esse tempo de morrer é Deus. Então se ele morreu e ele mudou um relógio em 15 graus para dar mais 15 anos para uma pessoa, para Acais, né? Porque chorou muito e clamou pedindo mais tempo de vida. Mas todos nós temos um tempo para se cumprir aqui. E isso veio como uma clareza no meu coração e um conforto na minha alma, em relação a Deus levou meu filho porque estava na hora de levar. Não foi por causa de isso ou daquilo outro. E a pessoa, e ele diz bem claro aqui, ele diz bem claro e com raiva, ele diz bem claro e com ira, aquela ira do Senhor, aquela que é gostosa de sentir, aquela que ensina, aquela que nos sustenta, aquela que não peca, sabe? Aquela que corrige. Ele fala com essa ira, com zelo, de que os pais não pagarão pelos filhos e os filhos não pagarão pelo pai. Olá, que tal? Pagarão pelos filhos. Quem fala espanhol é ela, que eu não falo espanhol. E aí, é muito, muito, muito extraordinário o quanto que Deus. Quer dizer, se o Espírito Santo baixar aqui e tomar igual fez lá em Atos, no capítulo 2, eu falo até inglês, sem nunca ter estudado. Eu falo até hebraico, porque quem manda aqui é o Amém. Espírito de Deus. Então, simbora. Tá vendo? Quem deu a porrada, ele dá sempre a porrada. Ele fala assim, é tu que fala, não sou eu, ele acabou de dizer. Então, o que que acontece? É muito impressionante isso, sabe, Cláudio? É muito impressionante isso, porque isso me gerou uma clareza e uma tranquilidade no meu coração em relação ao tempo, ao planejamento e ao que Deus tinha como propósito. E pronto, sabe? Não vou dizer que e agora, por causa disso, eu acordo todos os dias. Não. Dói, pô, amo meu filho, sinto saudade dele, queria ele aqui. Dói, pô. Dói, de verdade dói. Porém, existe uma paz que excede todo o entendimento, entendeu? Porque o Senhor me deu o privilégio de entender. Ele podia ter feito qualquer outra coisa, mas para mim não me importa mais. O que me importa é que ele está lá. E se Deus falasse assim, Marcelo, você tem o poder e a autoridade de chegar, igual o Ezequiel 37. Você vai no vale de ossos secos. E eu vou perguntar para você. Ele já me perguntou isso. Senhor, tu sabes. Eu vou responder. E ele fala assim: profetiza. E venha a alma, venha o espírito, o corpo, cada osso no seu osso. E eu vou transformar o exército de Israel novamente. E eu vou falar para ele: Senhor, eu sou o pai dele. E o que eu mais quero para o meu filho é o melhor para ele. E não existe coisa melhor para ele do que estar com o Senhor. Então deixa ele aí. Quando chegar a minha hora de encontrar com ele, eu vou. Porque a gente não paga pela iniquidade dos nossos filhos. E os nossos filhos não pagam pelo pecado dos nossos. E isso gera uma clareza e uma tranquilidade no coração extraordinária, gigantesca. Tá entendendo? Então, a responsabilidade é pessoal. E aí o 2 e o 4 ele diz assim, ó, do 2 ao 4 eu tomei posse hoje, né, Cláudio? Do 2 ao 4 ele diz assim, o que vocês querem dizer, e aí dizendo que a responsabilidade é dos filhos, todos são meus, ele diz isso, cara. Eis que todas as pessoas são minhas, elas são minhas, assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. E a pessoa que pecar, essa morrerá. E se um homem é justo e age com justiça, ele está salvo. E se alguém age com injustiça,
esse tá lascado. E esse que age com injustiça, se tiver um filho e haja com justiça, ele não vai pagar pela injustiça do seu pai. Olha só. Pronto. E se ele se arrepender, aquele que age com injustiça, ele será salvo. Exatamente. Os injustos, ele diz no 10 ao 13, ele diz justamente isso. Ele diz assim: os injustos são responsáveis por sua injustiça. E os justos pela sua justiça. Eu estou pegando meu caderno assim, porque eu pego o celular, aí eu estou fazendo assim, né? Levantando aqui para poder ler mais o texto para cima. Aí eu pego o meu caderno e estou fazendo a mesma coisa, empurrando o dedo para cima, assim, para poder subir o próximo tópico. Essa tecnologia é o máximo. Então, os injustos são responsáveis por sua injustiça e os justos são responsáveis por sua justiça. Então, é responsabilidade. Responsabilidade não é culpa. E responsabilidade não é uma coisa, sabe? Responsabilidade é como você falou no início. É uma coisa que quando a gente tem, a gente se cura de tudo. Enquanto tiver culpa, a gente não consegue culpar, não consegue se curar. Mas a partir do momento que a gente tem responsabilidade, a gente inicia o processo de culpa. É De cura. verdade. Exatamente, de E cura. que não é um processo. Tem até uma live que fala sobre isso, né? Sobre o processo de cura. E são 4 vídeos, né? Só que assim, não significa que porque são 4 vídeos, em 4 dias você se cura. Não, é porque é um processo simples, digamos assim, mas não é fácil, entendeu? O processo de cura ele é simples, eles são 4 dias, 4 vídeos, 4 dias, mas são 4 dias Mas, em. mas, mas tem que gerar uma transição, talvez 40 dias, talvez 40 anos, talvez a simbolismo de um ciclo, né? Todas É, as vezes que Deus faz alguma coisa muito grande, muito importante, são 40 dias de jejum. É um ciclo de alguma coisa. São 40 anos no deserto, é um ciclo de alguma coisa. Moisés saiu e foi depois que matou e voltou depois de 40 anos, é um ciclo de uma outra coisa. exatamente. Então, A acho que culpa a culpa estaciona a nossa estaciona a vida, é nossa isso mesmo. vida. Exatamente. E a Exato. responsabilidade a gente traz para dentro, cai para dentro e consegue perceber onde a gente está errando e não errar mais. E quer saber de uma coisa? Se precisar errar, erre rápido, erre logo e corrija. Ai, não, não posso errar, não posso errar, não posso errar. É o erro que leva para o acerto. É o erro Engraçado, que leva para o acerto. eu estava conversando com Dona Maria, né, minha mãe, sobre isso. Que assim, que a gente cria dentro da gente um ciclo de que eu não posso frustrar, eu não posso decepcionar. Ontem mesmo, né, você derrubando lá os dominós da terra. É porque Uhum, ela terá frustrações. Mas a gente uhum. pensa assim, tudo bem, mas que as frustrações que ela tenha sejam frustrações que ela consiga Mínimas, que passar eu e as tudo mais. proteja, né? E que não sejam provocadas por mim. Uhum. E, e assim, e a gente cria na nossa cabeça que eu não posso provocar frustrações, eu não posso errar, eu não posso ser uma pessoa com experiências negativas, eu não posso decepcionar aquelas pessoas que me amam e que eu amo. E a gente esquece que dentro do nosso ciclo de vida, nós somos humanos, entendeu? Ser humano é uma desculpa para o erro? Não, não é uma desculpa para o erro, mas é uma certeza de que só Jesus Cristo não errou, sabe? Então, quando você entende verdadeiramente que você vai errar, entendeu? Que você vai sabe, frustrar as outras pessoas, decepcionar as outras pessoas, que você será decepcionado por outras pessoas e você não cria uma expectativa negativa em relação Você a não gera elas. aprendizado, velho. Você não gera aprendizado quando você não erra, quando você não frustra, você não gera aprendizado. Deus fala assim: ei, vai lá,
e não peques mais. Está perdoado, vai lá, não peques mais. Por isso que eu falei assim, Porque, quando você tiver que errar, erre logo, erre rápido e não erre mais na mesma coisa, né? porque se você cria, se você não cria expectativas negativas direcionadas a outras pessoas, ou até mesmo para você, né, por você mesmo, quando você não espera nada de ninguém, é mais fácil você aceitar o pouco, É, entendeu? Não muito. Agora, quando você gera uma expectativa dentro de você, você quer que aquela pessoa faça muito por você, quando na verdade ela não tem responsabilidade nenhuma com isso. A expectativa é sua e só sua, né? é isso aí. É Aí, exatamente isso. só para a gente falar um pouquinho historicamente, porque eu gosto muito de falar historicamente. Galerinha, eu não dei oi para ninguém. Seja bem-vindo, Tiago. Seja bem-vindo, Eu fui Alci. até o 20. Não, eu quero Antes falar de, umas coisas aqui. antes de você falar historicamente, deixa eu Tá só bom. fechar aqui até o 19, 14 e 17, ele fala Justo, sobre a seja formação da bem-vindo. identidade. Pode dar o oi para a galera. Já dei oi para todo mundo. Já? Foi mal. Olha só, a formação de identidade com ressignificação, quando ele fala assim, do 14 ao 17, quando ele fala assim, se esse filho gerar um filho e ver todos os pecados do pai e fizer de forma diferente, esse não terá condenação. Ele foi ensinado dentro do processo da identidade dele que fazer errado tudo bem, mas ainda assim ele consegue perceber e não deixar que essa influência da identidade estrague ele. E ele fala assim: eu não quero isso para mim. E aí ele faz diferente e ele ressignifica. E o 18 e o 19, ele ressignificou e o pai não. E o pai, por não ter ressignificado, é responsável pelos seus atos. E ele não vai ser beneficiado porque o filho ressignificou e aí ficou tudo bem. Não, ele continua errado e aí ele precisa ressignificar para poder se acertar. É isso aí. Diga Exatamente. historicamente, Claudinha. É. Quando a gente busca assim dentro da palavra de Deus, né, a gente vê o seguinte, lá no 2 quando ele fala assim, que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, diz, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Ele fala lá ele está falando sobre o seguinte, sobre o cerco da queda de Jerusalém em 597 a.C., né? Eles foram deportados para a Babilônia e começaram a repetir este provérbio. Eles diziam que o que os pais deles fizeram de errado recaiu sobre a vida deles. Quando, na verdade, se você lê Reis, né? Primeira Reis, Segunda Reis, você vê que poucos reis dentro de Israel que retiraram os deuses, né? Retiraram é, 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 a idolatria de dentro de Israel, queimaram e voltaram a servir a Deus. Mas em sua grande maioria, né, os reis estavam buscando em outros deuses, buscando em outras coisas, subterfúgios para ter suas riquezas, suas glórias, suas honras. E o Senhor fala, inclusive, em um dos textos que a gente leu, chamando o povo como uma prostituta, que já estava inclusive viciada em fazer, não adulterava mais só pelo que iria ganhar, mas pelo vil prazer, né, do adultério em si. E então Deus está posicionando aí sobre essas palavras que eles falam. A gente vê essas palavras lá em Jeremias, né, 31, 29 e 30. Jeremias, eu tinha marcado, mas eu tirei o dedinho aqui. 31, Põe o dedinho, 29 põe e o dedinho. 30, que fala assim: naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram, cada um, porém, será morto pela sua iniquidade, e todo o homem que comeu uvas verdes, os dentes se embotarão.
né? É o que Jeremias estava falando, profetizando que iria acontecer, que Deus já estava se chateando com esse posicionamento. Lá em Lamentações, quando Jeremias está chorando a Deus, pedindo pelo povo de Deus, lá em Lamentações 5:7, ele fala assim, Não me venha com chorumelas. ele fala isso mesmo. Desse, não precisa nem ler, né? Lamentações Não, não vou não. 5:7, ele fala assim, eu vou ler do 6, ele coloca assim, submetemo-nos aos egípcios e aos assírios para que nos fartemos de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Não é que e não é que levamos o castigo de sua iniquidade? Escravos dominam sobre nós. Ninguém há que nos livre das suas mãos. Com perigo de nossa vida, providenciamos o nosso pão por causa da espada do deserto. Eles estavam dizendo que eles estavam pagando por tudo isso pelo tempo que os pais deles passaram no deserto em iniquidade, em transgressões, e agora eles estavam voltando para o Egito, entendeu? Devido ao que os pais tiveram que crescer no deserto, que agiram erroneamente no deserto, e eles estavam pagando por isso agora, voltando para o Egito e tendo que mendigar o pão. Sendo que Deus tratou no deserto o que ele tinha que tratar. E quando o povo estava tratado, aqueles que deveriam adentrar na terra de Canaã adentraram. E eles pecaram. Eles pecaram. Não foram os pais deles que pecaram, né? E aí o que que acontece? Ele está posicionando sobre isso. Você vê também assim, ele fala assim, os pais dos filhos que se embotam, né? O que os pais fizeram, os dentes dos filhos é que se embotam, ele está perguntando, ele não está afirmando. O israelita se lembrava por ter sofrido consequências de um mal que não haviam cometidos, mas que seus antepassados haviam cometido lá no Êxodo 25:6. Êxodo 25:6. Hoje de manhã, Marcelo estava me copiando fazendo isso. Oi? Êxodo, procurando vários versículos. Ah, sim, é verdade. Êxodo 25:6 fala assim: ele diz. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que Agora me me explica. aborrecem. Agora eles esqueceram do 6 que fala assim: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam o meu mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome de Deus em vão. Então eles esqueceram, entendeu, do posicionamento de Deus, que ele dizia: eu visito sim a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração, mas daqueles que me aborrecem, se eles continuam agindo dentro do pecado, mas se eles se arrependeram, eu ajo com misericórdia na vida deles, é o que o Senhor está dizendo. Então, assim, não é porque Salomão pecou e você está pagando pelo pecado de Salomão, é porque Salomão pecou, e aí veio Jeroboão e pecou, aí veio Jeoaquim e pecou, aí veio Josias e pecou, e aí foi a descendência toda pecando, agindo, apesar de Acais ir lá e tirar todos os ídolos, apesar de Joaquim ir lá e tirar todos os ídolos, e alguns reis irem fazendo isso, Ezequiel, alguns reis irem agindo dessa forma, sua grande maioria fez isso. E o povo que poderia dizer assim, opa, peraí, assim como eles foram até Samuel e disseram, Senhor, nós queremos um rei, porque todo povo tem rei, então nós queremos rei. E o Senhor disse para Samuel, Samuel, não fique chateado com isso, eles estão me rejeitando, não estão rejeitando a você. Dê o rei a eles que eles estão pedindo, não tem problema nenhum, escolha lá Saul, que vem da família de Benjamim, que eles já estavam de olho em Saul há muito tempo, então vamos dar Saul para eles, não tem problema nenhum. E aí coloca Saul para reinar, mas não foi. E aí o que que acontece? Não foi porque
eles escolheram um rei, perdão, assim como eles escolheram um rei, eles podiam chegar e falar assim, opa, peraí, esse rei tá denigrindo a imagem do Senhor, esse rei tá indo contra o que Deus mandou, esse rei tá buscando em outros deuses, esse rei tá colocando ídolos na nossa cidade, peraí, vamos tirar ele, porque não tá certo isso, a gente serve a Deus, a gente não serve a Saul, a gente não serve a Salomão, a gente não serve a Jeoaquim, a gente serve a Deus. Mas o povo foi lá e se ajoelhou e adorou outros deuses. E o Senhor fala assim, mesmo que eles não tivessem outros deuses, os deuses estavam dentro do coração deles. Então, assim, eles podiam até não se prostrar e adorar diante de outros deuses, mas o coração deles estava fazendo isso. Então, não era o rei, não eram os pais, eram eles mesmos, agindo de forma corrupta e jogando a responsabilidade em cima de outros. Assim como nós fazemos hoje, nós agimos de forma corrupta e jogamos a responsabilidade em cima dos nossos governantes, que jogam a responsabilidade em cima do poder do mundo, disso, daquilo, até chegar em Deus. E Deus é o culpado porque ele nos abandonou. Entendeu? E acabou. Até hoje a gente faz isso. Não É é você verdade. que joga o lixo na rua. Deve ser o presidente, que ele vem de lá e joga o lixo na sua rua. Deve ser. É. Entendeu? E é isso que a gente É faz. a coleta seletiva que não presta. A coleta seletiva não presta. Não sou eu que não divido o lixo dentro da minha casa. Ah, para que eu vou fazer isso? Estou dando emprego para os outros e eu ainda vou ficar fazendo o trabalho deles? Né? Então, assim, o problema da humanidade, em geral, é exatamente esse: é culpar e não responsabilizar. Eu sou responsável pelo que eu faço. E a partir do momento que eu consigo entender isso, eu diminuo o problema. Eu posso até não acabar com ele, mas eu diminuo, porque a minha rua é limpa, porque a minha casa é limpa, porque o meu esgoto é limpo. E aí eu dou exemplo, você já, aquele negócio de modelar, não sei se vocês já perceberam, eu já percebi isso tanto quando eu estava estudando com relação a coach e percebi também quando eu fiz esse exemplo aqui na minha casa. O que que acontece? Hum. Se você melhora em alguma coisa, né, qualquer coisa que você melhora, o que que acontece com as pessoas em volta de você? Começa a melhorar. Ou se afastam, Ó, procuram outro lugar. é, Ou elas melhoram ou procuram outro lugar. é. Em Começa a sua fazer uma obra maioria. na sua casa. Faz uma obra na Uhum, sua casa. Sabe o que que uhum, acontece? hum. Ou muita gente vai vender casa, ou vai ter na sua rua muita obra. Muita obra na sua casa. Cara, é mesmo, ó. Fulano tá pintando o muro, o meu tá tão feio. Eu acho que eu vou pintar meu muro também. Caramba, olha só que interessante isso. Deve estar barato a cerca elétrica. Ai, que legal! Você viu o lixo? Será que tem de promoção em algum lugar aquela lixeira que faz assim, assim, assim? Poxa, colocaram uma jardineira aqui na frente. Ia ficar tão mais bonito se a gente enfeitasse a rua com um jardim. As pessoas começam a ver e isso traz a elas a memória do que elas precisam fazer e elas vão fazendo também porque querem melhorar. Ou então elas olham assim e falam, cara, não tem condições de ficar aqui não, daqui a pouco essa rua está começando a valer mais do que antes e eu não tenho condições de ficar pagando esse preço não. Eu vou ter que ir para outro lugar. É verdade, dá uma valorizada no terreno, né? E aí as pessoas aumentam o aluguel, né? E aí as pessoas vazam. Porque é custoso estar perto de você. Porque é custoso estar perto de pessoas que. Como que eu vou me vitimizar agora? Como que eu Cara, é a vou mesma rua, o ser mesmo lugar, o magoável mesmo agora? jeito e a minha é a pior? Não posso passar por isso. Não posso. Eu tenho que ir para um lugar onde todo mundo é pior igual a mim. Ou eu Todo preciso mundo melhorar. reclama igual a mim. É, exatamente. Ou eu vou melhorar. É exatamente isso mesmo. Top. Topzera, Cláudio. Como dizem por aí. Então é Topzera isso que essa parada que acontece. tu tá falando, velho. E é isso que acontece, sabe, Marcelo? Todos os dias, trazendo para a nossa vida é o que acontece. Então, o povo de Israel, eles eram os melhores.
Entendeu? Ah, tem uma terceira opção. Tem uma terceira opção. Vou destruir sua casa. Tem uma terceira opção. É Vou destruir mesmo. sua casa. Você não acha que você não vai encontrar pessoas para falar mal do que você está fazendo, não? Não Ah, acha que não vai encontrar pessoas que vão foi. discutir com você porque você está fazendo isso, aquilo que está tomando o terreno deles, que na planta diz que é o seu. Você não ache isso, não, meu amor. Você vai encontrar gente assim, que vai querer derrubar o seu. Foi o que o povo fez com Israel. Então vamos, ó, a gente não consegue melhorar, a gente não consegue, né, ir para outro lugar porque eles já nos tiraram da terra onde nós estávamos. Então vamos derrubar eles, vamos derrubar eles de alguma forma. É isso que acontece, infelizmente, né? E aí você vê lá em Mateus, porque a gente fala assim, ah, não, mas isso aí é o Antigo Testamento, não sei o quê, né? Vamos ver então o novo, porque ó, a gente já leu Ezequiel 18, de 2 a 3 fala assim, ó, eu já li o 2, vou ler o 3. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Nunca mais vocês vão falar isso. Aí vamos lá para Mateus 25, 35, 40, vamos para o futuro? Mateus 25... Mateus 25 de Mateus. 25, É mais fácil 35, 40. encontrar quem derruba. É mais fácil encontrar quem derruba. É mais fácil. É o que você falou? Ele fala assim, pô, é mais fácil encontrar quem derruba, é verdade, infelizmente. Ó, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro. E me hospedaste, estava nu e me vestiste. Estava enfermo e me visitaste. Estava preso e foste me ver. Então perguntaram os justos, Senhor, quando foi que vimos com fome e te demos de comer? Ou com Toma. sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei, respondendo, lhe dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então o Senhor está falando para eles lá o seguinte: não é responsabilidade do outro, é responsabilidade sua. Quando você ensina errado para o outro, você está ensinando errado para mim. Quando você faz, porque, mas Senhor, ele não procurou porque ele não quis. Faça como se fosse para mim. Quando você não alimentou aquele que estava com fome, você não alimentou a mim. Quando você não deu o conselho certo para aquele que precisava, você não deu o conselho para mim. Quando você não me hospedou, quando você não hospedou aquele que precisava na sua casa, você não me hospedou. Você abandonou os meus conceitos, você abandonou os meus valores, você abandonou as minhas vontades, né? E ele fala lá no 7, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui. Lá no 7 ele fala assim: não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, não dando pão ao faminto e cobrindo-o nu com vestes, não dando o seu dinheiro a usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homens e homens. Ele está dizendo que o povo de Israel, ele só emprestava com usura, ele não alimentava aquele que tinha necessidade, ele não cuidava. E quando ele não fazia isso, ele estava abandonando a Deus. Ele estava abandonando a Deus. Senhor, mas eu não adorei ídolos, não. Eu não tinha imagem na minha casa, não. Sim, daí. Você fez a verdadeira religião, que é amar ao próximo como a ti mesmo?
Não, então, meu filho, Tá na mente. tá no seu coração o amor ao dinheiro, o adorar a Mamon. Podia não estar no ídolo, na imagem, mas estava aqui, ó, no seu coração. E pronto, isso é o que basta. Isso é o que basta pro trem acontecer. E ele vai longe, ele vai lá em Levíticos 18:5, volta lá no passado. Marcela, a carinha de Marcela é ótima. Quando eu falo assim, opa, não acabou ainda o versículo, não, ele olha assim, tá Já bom. foi. Vamos lá. Levíticos 18:5. 18:5 ele fala: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardarei, cumprindo-os. O homem viverá por eles, porque eu sou o Senhor. Se você guardar o meu estatuto, você cumprir a minha palavra, você agir conforme o que eu estou te ensinando a fazer, você não vai passar por nada disso, porque eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez, porque eu sou o Senhor. Não descobrirá a nudez de seu pai, porque eu sou o Senhor. E aí ele vai falando várias coisas de leis aí, né, sobre casamentos, entre outras coisas. Uhum. E ele fala lá, a gente leu até o 20, né? Ele fala no 17 assim. Ele fala: desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Ele está falando sobre uma versão grega lá, muito antiga, que fala sobre não fazer mal a ninguém, né? Porque existe aquela história do olho por olho, dente por dente. E o Senhor Deus baniu isso, não é mais olho por olho, não é dente por dente, entendeu? Então não fará mal a ninguém, a ninguém. E no 20, vamos pro 20. O 20 fala: a alma que pecar, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Mas, vou ler o 21. Se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é resto justo, certamente viverá e não será morto. Ele está falando de uma morte eterna. Vamos para Deuteronômios 24:16. Vamos. Deuteronômios 24:16. Ele fala: meu Jesus, Senhor. Quantos minutos tem, Cláudia? Desse jeito. Exatamente, porque tem metade do capítulo ainda para a gente ler. Nada, tá bem aqui. Deuteronômios 24:16, ele fala: os pais não serão mortos em lugar dos seus filhos, nem os filhos em lugar dos seus pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado, desde Deuteronômios. Então, que história é essa que vocês estão inventando? Se desde Deuteronômios eu estou dizendo para vocês que isso não existe. Posso ler do 22 em diante? Ou Pode. você quer falar mais alguma coisa? Não, o 22 até o 32. Até o final é o 32? Uhum. Pode ler. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Uau. Senhor Deus. Não desejo eu, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado que cometeu neles morrerá. No entanto, dizeis: o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito?
Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o reto a justiça, conservará ele a sua alma em vida. Pois, se considera e se converte em todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, diz, ó casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito, não são os teus caminhos direitos, ó casa de Israel. E não são os vossos caminhos tortuosos? Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Diz o Senhor Deus: convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá como tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo, espírito novo, pois por que morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Olá, Tereza! Seja bem-vinda, Deus abençoe. Saudade. Então, Marcelo, ele está falando claramente aí, né? Ele diz: acaso tenho eu, prazer na morte? Logo eu? É isso que vocês estão dizendo? Ele não E gosta eu disso. Na verdade, gosto eu de amo ver vocês muito cada um de sofrendo? vocês. É. Ele diz É, exatamente isso. Eu amo cada um de vocês. Eu amo verdadeiramente e em profundidade cada um de vocês. Eu não gosto do que vocês fazem. Eu amo o que pecador, mas eu absurdo não sou você dizer que o apaixonado pelos seu pecados. pai, que te criou, que te ama, que cuidou de você, que te alimentou, que tirou do sangue lá, como eu falei, que te limpou da tua iniquidade, você vir com a sua cara de pau e a sua soberba dizer que eu gosto de ver você sofrendo. Se eu gostasse, eu não tinha nem me mexido. Lá no Éden, eu já teria derrubado tudo e mandado pro inferno, porque eu já teria dito assim: cansei, Eu ia tem ficar aqui de tudo. camarote olhando vocês sofrendo para sempre no inferno. Pronto. Não Agora pare olha o para trabalho que pensar, eu de tenho verdade. É. para você ainda vir E eu dizer que ainda eu. digo assim para você, olha, o seu trabalho é descansar em mim. Você quer trabalhar porque quer, trouxa. Exatamente. Problema teu. Agora eu vou fazer o quê? Vou tirar seu livre-arbítrio. É Como eu estava fácil sim, falando para hoje de você ainda manhã, me já está culpar porque você prontinho, me serve. preparado. Quem não está preparado para a parada é tu. E eu não vou É. ficar te dando coisas se você está preparado, você vai fazer merda, vai fazer cagada. Então eu não vou te dar. Não vou. E E ele ele fala fala assim, lá além ainda. de não vou te dar, ele fala do 25 ao 32, ele fala assim, além de não vou te dar, eu não vou me adaptar a me encaixar no seu modo de vida. E Eu não outra vou, coisa, ele você fala vai na ter que Bíblia: se ser você mudar um assim. ponto, uma vírgula, Uhum. um pingo no i, você ainda vai ser condenado por isso. Não mude o que a Pois minha é, palavra diz. pois é. Eles Porque eu dizem assim, sou ó, puro, no reto e entanto, correto. no entanto, vocês dizem o caminho do Senhor não é reto. Não, então escute, ó Que casa de cara de Israel. Será pau. que o meu caminho que não é reto não seria muito mais os seus caminhos de vocês que são tortuosos? Eu vou te dizer uma coisa para você. Vou dizer uma coisa para você. Você não está andando nos meus caminhos, você está indo pelo seu caminho e não pelos meus caminhos. Você tem livre-arbítrio, faça o que você quiser. Não diga que você está indo nos meus caminhos e que eu não tenho os caminhos retos. Porque não é Ainda isso que tem. acontece. Eu não vou ficar igual pai atrás de filho mimado, dizendo, não, filhão, toma aqui uma colherzinha de comida, toma aqui. Sabe aqueles pais que chegam, Ou o senta filho aqui, come, ou levanta e e vai embora. come, Problema é ou teu. exatamente. Mas eu não vou ficar, comidinha, 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 comidinha. Quem faz isso é vó. Quem faz isso de sair correndo atrás para dar comidinha, 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 comidinha é vó. Pai fala assim: senta aqui, abra a boca, senão você vai comer pelos olhos, pelas orelhas, pelos nariz.
você vai comer, entendeu? Aí você fica assim, e negue um tomate para ver. Mas isso é por amor. Tem Isso não é alguém que porque nega um gosta. tomate, Eu tenho certeza que que dá depois até disso, arrepio. eu tenho certeza que depois disso, vai por quarto e chora porque fez isso. Vai. Mas sabe que fez isso pelo melhor por mim, pelo melhor por você. Porque pai é É assim, verdade. ele cuida, ele nos dá o melhor, às vezes nos dá o melhor e nos parece ser insensível aos nossos olhos, isso que está fazendo. Mas é com a maior sensibilidade, com o maior zelo. Deus gosta de É usar essa verdade. palavra na palavra dele. Com o maior zelo do mundo. E ele não vai adaptar a palavra dele, o evangelho dele, a sua vontade, a minha vontade. É Porque a minha pai e mãe vontade, erram, mas Deus não. mas Deus não, exatamente. E Mas aí, olha, vou deixar Marcelo desesperado. Lá em 2 Pedro, ele fala assim, 2 Pedro 3, ele fala bem assim, deixando Marcelo desesperado. manda Não ver. retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam, ou demora. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, não que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual o céu passarão com estrepitoso estrondo, e os seus elementos se desfarão, abrasados também a terra, e as obras que nela existem serão atingidas, né? Então, assim, não é que o Senhor tarda, ou que ele falha, ou que... Não, ele vem no tempo certo, na hora certa, ele só nos dá oportunidade de correção. Ele nos dá oportunidade para que... Olha, lá em Apocalipse ele fala que o sangue daqueles que já morreram ficam debaixo do trono clamando, né? Falando, Senhor, até quando? Até quando, Senhor, o Senhor não julgará a nossa causa? E ele olha assim e fala assim: meus filhinhos, tenham paciência, ainda tem muitos que virão. Eu estou esperando eles. Tenham paciência. Eu entendo que vocês querem vir logo, mas tenham paciência. Eu estou esperando aqueles que também virão, assim como eu esperei vocês. Assim como Moisés esperou vocês, assim como Abraão esperou Moisés, assim como Adão esperou Abraão. Tenham paciência. Tenham paciência. Eu vou, é porque eu quero dar mais oportunidade, porque eu amo tanto, porque eu não tenho amor na morte. Eu não tenho amor na perda, né? E aí ele fala lá assim, lá em Jó 34:11, eu vou escolher um só, para Marcelo não ficar doido. Eu vou escolher Provérbios 24:12, que fala assim. Lê aí para mim, Marcelo, que sua Bíblia é mais rápido de achar. Vamos ver. Provérbios 24:12. Posso ler? Você poderá dizer, não sabíamos de nada, mas será que aquele que pesa os corações não o perceberá? Aquele que atenta para a sua alma não ficará sabendo? E não pagará ele a cada um segundo as suas obras? Você tem certeza que você vai ficar dizendo isso? Que você não sabia? Será mesmo que Deus não sabe? Será mesmo que sua alma, seu espírito vai ficar se enganando? Porque você está se enganando. E Exatamente. será que não vai pagar cada um conforme a sua própria iniquidade? Será que ele seria injusto a ponto de punir a todos sem julgar verdadeiramente quem tem o coração voltado para fazer a vontade dele e aquele que não tem o coração voltado para fazer a vontade dele? Será? Será mesmo que você é melhor do que Deus e o seu caminho é melhor do que o dele? Será mesmo que você é quem sabe o tempo certo das pessoas morrerem? Será mesmo que você é quem Aí ele sabe pergunta o assim, ó. tempo certo das Aí pessoas viverem? E ele pergunta assim:
primeira palavra que ele pergunta para Jó, quando conversa com Jó, tete a tete, é: quem é este que ofusca os meus planejamentos a respeito de você? Oi, papagaio de pirata. Tá voltando da escola bíblica dominical. Olha, tá dominicada? Tá dominicada, tá? O que você aprendeu hoje? Ela aprendeu, tá adestrada? Pula 2 vezes, vai, pra gente ver. Não. Ó, ela pulou, tá adestradinha. Tá adestradinha, pulou 2 vezes. Tá, não, ela não é cachorro. Não é, não. Então Não. tá bom. Claudinha, Linda. vamos encerrar? Vamos, Então vamos. Você é a hora hoje. A eu gente oro não hoje. orou no início, É mas tá bom. verdade. Olha só, antes de eu orar, eu quero só ler uma palavra que fala assim, ó. Ele fala lá no 31. Criai em vós coração novo e espírito renovado. Estas palavras, elas falam sobre o que Ezequiel tem no seu coração, numa confiança, numa possibilidade que os homens, né, contudo, mesmo diante de tudo isso, né, que eles têm Tudo esperança isso. no que o Senhor vai fazer. E aí ele tem essa afirmação do Senhor que dará ao povo um coração e um espírito renovado. E aí ele mostra que essa iniciativa, essa ação de Deus, né, contra o povo, é sim para que eles sejam convertidos e não para que eles venham a pagar por pecados. Não é porque Deus olhou e falou assim: ah, agora vou dar uma surra em vocês, miseráveis, são culpados. Não. É porque Deus está olhando e está falando assim: senta aí, pensa no que você fez, para que você possa se converter do seu mau caminho e você possa verdadeiramente ter, né, o seu caminho corrigido e você me conhecer, já que você se afastou de mim e não sabe mais nem quem eu sou. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Uau, Pai da uma eternidade, palavra final. Vai. transborda, Pai. Transborda na vida de cada um de nós. Transborda, Senhor. Dai-nos, Senhor, como aquela música diz, um coração puro, um coração renovado, como a tua palavra diz. A tua palavra fala em Salmos, em Jeremias, em Lamentações, em Pedro. Fala, Senhor, lá em Mateus, a mesma frase o tempo todo que o Senhor nos dá. Um coração puro, um coração renovado. Porque o Senhor tem falado isso tantas vezes. Por quê que o Senhor tem falado isso tantas vezes? Porque o homem precisa, Pai amado, porque eu preciso de um coração puro, renovado, porque eu preciso, Pai amado, do teu poder e a tua glória sobre a minha vida, me fazendo, Aleluia. Senhor, uma pessoa Em nome de não de dura Jesus. serviço, mas uma pessoa que serve ao Senhor de coração, de alma, de espírito. E, Senhor, eis-me aqui, Pai amado, como a gente conversou com a irmã Helenice naquele dia, envia-me a mim, Senhor, envia, Pai amado, envia a cada um de nós, porque o Senhor já deu a palavra, ide por todo mundo e pregai o evangelho, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, que essas pessoas escutem a tua palavra, que transborde no coração, dê a cada uma delas um coração puro, um coração novo, um coração renovado, Pai amado, para que em nome de Jesus Cristo, Senhor, elas possam transbordar em outras vidas e que essas outras vidas tenham um espírito novo, um coração, um coração novo, um espírito renovado, para que em nome de Jesus Cristo assim aconteça sucessivamente na vida de cada um de nós, para que assim, Senhor Deus de Israel, o Senhor volte logo, como diz a tua palavra, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Eu não vejo a hora, Pai amado, de estar em teus braços, de viver na tua presença, como o livro de Jeremias diz, e o livro de Ezequiel, ali dentro daquele círculo, adorando ao Senhor, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Porque não existe nada melhor do que estar na tua presença. Cuida de cada um de nós, não só nesse almoço abençoado, mas em uma vida, Pai amado, abençoada na tua presença. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Até Beijo. amanhã, 065 9 AM. É comigo.
É comigo, 0659, a gente vai falar sobre alienado. Alienação. Alienação. A gente, Alien. Você que é de outro planeta, seu alien. Ação. Alienação. Vem com a gente. a gente tem falado muito sobre isso, né, Marcelo? Sobre ser extraterrestre, né? A gente já descobriu que tem muito ET dentro da Bíblia, né? Tem, eu sou um deles. Eu não estou Agora, dentro da Bíblia, não, mas eu sou um ET. tem muito ET, né? Claro que tá dentro da Bíblia. Quando ele fala sobre os salvos, você tá lá dentro. Não tá, não? Eu tô. Pensa nisso. Beijo, até amanhã. Tchau. Beijo, até amanhã.